Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã. E a polícia invade o camping golpista e faz prisões a rodo em Brasília. Bolsonaristas autores de ataques em Brasília são presos pela Polícia Civil do Distrito Federal e pela Polícia Federal. As equipes cumprem mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes nesta quinta-feira, no DF e em outras partes do país. A Polícia Civil do Distrito Federal, junto à Polícia Federal, deflagraram mega operação nas primeiras horas desta quinta-feira para prenderem extremistas que tentaram invadir a sede da Polícia Federal na Asa Norte, em Brasília, no último dia 12 de dezembro. As equipes cumprem mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF e do TSE. A coluna Na Mira apurou que um dos alvos do mandado de prisão é a bolsonarista Clio Irano. A mulher foi presa na quarta-feira, 28. Os demais envolvidos são procurados na ação desta quinta-feira. Nas mídias sociais, Clio exibe uma série de publicações, vídeos e fotos no acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e encontro com outros autodenominados patriotas. As buscas ocorrem no Distrito Federal e em outras unidades da Federação, a maioria delas no norte do país, especialmente em Rondônia. A investigação conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, DRACO-DECOR, e pela Polícia Federal, revelou que os vândalos estavam acampados em frente ao QG do Exército ou passaram pela concentração de bolsonaristas. Após análises detalhadas, policiais civis identificaram a participação de cada um dos presos nos atos e detectou ainda 3 responsáveis por comprar combustíveis usados na depredação de bens públicos e particulares. No total, os grupos de pessoas vestidas com camisetas verde e amarelo incendiaram 25 carros e 5 ônibus. Os vândalos depredaram comércios, postos de combustíveis e até a sede da 5ª Delegacia da Polícia. As apurações contaram com métodos de inteligência policial, oitivas e análises de fotos e vídeos registrados no dia do ataque. Apesar das cenas de terror registradas no centro da capital federal, nenhum suspeito foi levado para a delegacia após os atos de vandalismo. Câmeras da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal captaram como os vândalos espalharam medo pelas vias S1 e N1 do eixo monumental, mesmo com patrulhamento ostensivo na região. Em uma delas, é possível ver extremistas queimarem caçambas de lixo e correrem pela pista sem serem abordadas por policiais. E o fato aqui é que essa ação é vital para conter, inclusive, violência e atos semelhantes de terrorismo durante a posse de Lula. Essas prisões e essa invasão do acampamento golpista precedem a posse de Lula como medida profilática para evitar que o primeiro dia do ano de 2023 seja transformado em caos. E quem é a mulher presa por envolvimento na tentativa de invasão à sede da PF? A investigada presa nesta quinta-feira é a bolsonarista Clio Irano, que estava acampada em frente ao QG do Exército em Brasília. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta quarta-feira uma mulher envolvida na tentativa de invasão à sede da Polícia Federal e na depredação
da 5ª DP durante os ataques bolsonaristas no centro de Brasília no último dia 12. Petistas querem ministro da Defesa no ataque. Eu vou resumir essa notícia para você para poupá-lo da leitura. O tal José Múcio elogiou Bolsonaro e o chamou de grande líder e grande democrata. Aí vai ficar difícil, né? E líderes do PL tentam convencer Costa Neto a aceitar Sérgio Moro. A filiação do ex-juiz e ex-senador eleito é parte de uma ofensiva para aumentar ainda mais a bancada da sigla na casa. Posse de Lula, bolsonaristas estão organizando caravanas saindo de Mato Grosso para Brasília. Eles vão engrossar os acampamentos bolsonaristas que estão sendo desmontados. Às vésperas da posse de Lula, ao menos 17 caravanas devem chegar à capital federal. Elas partem de estados das regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Às vésperas da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, bolsonaristas insatisfeitos com o resultado da eleição organizam caravanas vindas de diferentes estados para a frente do quartel-general durante a posse de Lula. Aqui é o seguinte: no momento em que se tenta desmontar esses acampamentos, a chegada dessas caravanas constitui muita preocupação, porque eles parecem dispostos a tentar sabotar a posse de Lula e transformar o primeiro dia do ano e a própria capital federal numa praça de guerra. Acompanhemos. E a Polícia Federal vai escalar 1.000 agentes para atuar na posse de Lula. Seguindo as diretrizes dadas pelos coordenadores da segurança da posse de Lula, a Polícia Federal destaca que o planejamento pode sofrer readequações no esquema operacional. A Polícia Federal informou ontem que disponibilizará 1.000 agentes para a posse presidencial no domingo. Os agentes atuarão em conjunto com as demais forças de segurança em um plano organizado pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E Bolsonaro é aconselhado a retomar as lives. Bolsonaro foi aconselhado a retomar as lives periódicas que costumava fazer, de modo a permanecer em evidência após período sabático. Esse período sabático é uma balela. Na verdade, Bolsonaro está fugindo do país. Só se ele for fazer live escondido no Alasca, dentro de algum iglu. E a Polícia Federal diz que Bolsonaro teve ação consciente ao espalhar fake news. Inquérito aponta a ação consciente do presidente na live que relacionou vacinas contra a Covid à AIDS e atacou o uso de máscaras. Eis aí um dos grandes pepinos que Bolsonaro vai ter na vida dele a partir do próximo dia 1º. Em jantar com Toffoli e aliados, Bolsonaro se recusou a desmobilizar atos golpistas. Em encontro que contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, há cerca de 2 semanas em Brasília, aliados de Bolsonaro fizeram um último esforço para tentar convencê-lo a reconhecer o resultado do processo eleitoral. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse que não organizou os campings golpistas, então não vai pedir para desmobilizarem. Mas o Toffoli sempre demonstrando que foi um dos maiores erros dos governos do PT junto ao STF. E a decisão do STF prevê prisão em flagrante para quem portar arma no Distrito Federal até dia 2. Vai faltar cadeia em Brasília. E quanto mais cobranças e críticas Lula receber, maior a chance de acertar no novo governo. Aí uma grande diferença entre Lula e Bolsonaro, uma diferença universal, galáctica, anos-luz de diferença. Enquanto o Bolsonaro surta a menor crítica, o Lula diz que as críticas e cobranças o ajudam porque, senão, palavras de Lula, a gente pensa que está acertando e está errando. Então, por favor, critiquem e cobrem, diz o presidente eleito. É outro mundo, hein?
E a ofensiva jurídica. Aos poucos interlocutores com quem tem conversado, Bolsonaro relatou a preocupação de ser alvo de uma ofensiva jurídica após deixar o cargo. A partir do dia 1º de janeiro, ele perderá o foro privilegiado e parte dos processos a que responde será enviado à primeira instância ou ficará na mão do Alexandre de Moraes, conforme o que ele decidir. Em um desses processos, a Polícia Federal concluiu que ele cometeu o delito de incitação ao crime. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.